Salve, Emilhão! Bom dia, meu rei! Como é que tamo? Fala, Joãozinho. Bom dia, tudo bom? Tamo firme e forte. E Bem, você? tranquilo. Como é que tá essa força aí? Ah, tá daquele jeito, só a pampa. Só a tampa. Só a pampa. E você aí, senhor? Tá só a pampa? Só a pampa. É isso. Mas você sabe que nessa pampa eu não ando mais, né? Ah, cara. Ô, Joãozinho, você parou de andar de bicicleta lá na fábrica da Serra lá? Eu ando todo dia, senhor. Ah, Nunca mais te vi lá. então, é que eu fujo no horário que você vai, né? Aqueles assim, porra. Esperar mais um pouquinho, ver se mais gente chega. Daí eu faço a chamada. 2 minutinhos aqui, se bem que eu acho que basicamente está um número que vocês geralmente costumam participar. Vocês fizeram a atividade que eu tinha avisado para vocês só terminarem em casa? Qual que era, senhor? Página 55 e 56. Vocês chegaram a fazer? Senhor, eu esqueci de terminar. Tá. A Sofia falou que esqueceu de terminar. Sim, eu também esqueci de terminar, senhor. Vou ser sincero. Eu só fiz a página 55, só não fiz 56. Eu não terminei tudo, eu fiz um pouco Vou mais da fazer metade. 56 para vocês. Eu posso fazer 55 e 56, senhor. Isso pode ser 55 a 56, mas muitos falaram que não terminaram, mas não terminaram a 55 ou não fizeram a 56. Eu preciso entender isso. Senhor, eu terminei todas as questões de 55, só ficou faltando 56. Beleza. Bom, galera, porque tempo para fazer aqui não vai dar por causa que eu já pensei em outras coisas. Fica meio difícil, né? Bom, eu vou dar sequência na aula, eu não vou fazer a correção. A próxima vez vocês façam um exercício por completo. Quem tiver dúvida, me procura na agenda do e eu esclareço a dúvida. Mas fica difícil, né, galera? Tentar planejar alguma coisa se vocês não me ajudam também, né? Vamos lá para a chamada. Deixa eu deixar tudo no jeito aqui para poder fazer a chamada. Gente, você é louco, que calor é esse? 9 horas, tá parecendo que já é meio-dia. Ana Coelho, Ana Pereira. Arthur, Augusto, Carlos, Catarina, Eu, Davi, Giovanni,
Eduardo, opa, Henrico, Guilherme, Igor, Isabelle. Eu? Não sei por que agora, Isabelle, do jeito que você falou, parecia que você ia emendar um Chapolin Colorado. Oxi. Ai, Jesus amado. Você já assistiu Chapolin Colorado, pelo menos, né? Pra entender a referência. Já. Senhor, Então, você falou... cheguei. Tá, eu tô ainda no Joãozinho. Ah, tá, beleza, já que eu já tinha feito já, beleza. Ah, não, é que eu Buenos parei aqui dias, só pra... senhor. Então, o João Pedro já respondeu aqui, é que eu parei para fazer um comentário ó, da resposta Beleza. da Isabelle. João Vitor, Aqui. Júlia, Kathleen, Lucas, não, Luca, Eu. Marcos, Pedro, Sofia, Gabriela. Alguém porventura não respondeu a chamada? Então vamos lá, né, galera? Dá sequência aí à nossa matéria. Nós vamos hoje falar, propriamente dito, do governo militar no Brasil, né? Então, esse período aí em que os militares governaram o Brasil, que como eu já falei anteriormente, é um período bem controverso, bem polêmico, suscetíveis a diversas interpretações. Até por causa disso, as pessoas que têm uma mentalidade voltada um pouco mais de exatas criticam as ciências humanas, né? Porque as ciências humanas, né, ela tem essa questão de ser um pouco mais flexível. Embora, se você for pegar grandes discussões das ciências exatas, eles falem que não são tão exatas assim, mas eu não vou entrar nessa discussão de ciências exatas versus ciências humanas, que eu acho que é uma discussão infrutífera. Mas qual que é a graça de tudo isso? Por quê? Eu posso olhar para o mesmo fato histórico, nesse caso aqui, como a gente está vendo história, eu posso olhar para o mesmo fato histórico e ter um entendimento diferente. Né? Pelo menos essa é a graça que eu vejo em relação às ciências humanas, em especial a história. Bom, mas aqui estou devaneando. Por que eu falei que ele é controverso? Até mesmo pela questão de como é que nós vamos usar a nomenclatura. Gente, como eu falei, para a questão de aula e tudo, e até mesmo muito do meu posicionamento histórico em relação a esse período, eu acompanho o posicionamento da apostila em relação a certas terminologias usadas. Mas por quê? Você vai ver gente que só vai usar ditadura militar. Algumas pessoas vão falar, não, foi uma ditadura civil-militar. Não, alguns vão falar, não foi ditadura militar, foi um regime militar. Não, foi um regime civil-militar. Na verdade, não foi nenhum dos dois. Foi um governo, foi um período em que nós tivemos militares no governo. Então, veja só, né, até na própria nomenclatura do período, você não tem um consenso, tá certo? Aqui, galera, para evitar maiores problemáticas, né, aqui, vamos adotar a questão do regime militar ou regime civil-militar. Então, cabe explicar por que eu estou adotando regime militar. Nesse caso, porque eu pego com base nos presidentes. Todos os presidentes foram militares. Tá? Embora durante a administração você poderia ter algum outro ministro
ou alguma pessoa civil dentro da administração. Mas, em questão de chefia, nós estamos num governo chefiado por militares. É isso, esse é meu posicionamento, tá certo? E por que a gente está adotando aqui a questão do regime? E não é regime de dieta, né? Nada disso não para os engraçadinhos de plantão. A gente está usando aqui a questão do regime em contraposição à ditadura. Por quê? Por ditadura entende-se, obviamente, um governo ditatorial, antidemocrático, totalitário. Certo? Ou alguém discorda dessa definição de ditadura? Deixa eu ver aqui. Alguém tem um outro entendimento de ditadura e não precisa ter vergonha de falar pensando que está errado, só para ver se aquilo que eu estou falando está fazendo sentido para vocês. Fazendo sentido, senhor. Tranquilo. Beleza, então. Só que aí que vem a problemática. Então, resguardado isso, por ditadura nós entendemos um governo antidemocrático, totalitário, no qual o chefe de Estado ou o chefe, né, vai buscar se manter no poder. Veja, por exemplo, o nazismo com Hitler, o fascismo, entre outros, beleza? Tá. Se nós pegarmos aqui no Brasil, como eu falei, eu não vou conseguir precisar se todos foram assim, mas os presidentes militares aqui no Brasil, tirando Castelo Branco, que eu sei de fato que não foi eleito, mas todos acabaram sendo eleitos. Ora, eleição não é um ato democrático? Ou não? A eleição é um ato democrático ou é um ato totalitário? É democrático? É um ato democrático, é um exercício, né, vamos colocar assim por dizer, um exercício de cidadania. Veja só, manter o Congresso ainda, eu falo assim, olha, estou respeitando as instituições políticas. Então, o que acontece? É complicado a gente falar em ditadura, né, o período inteiro como uma ditadura, porque em certos momentos nós vamos ter presidentes eleitos, nós vamos ter a tríplice repartição do poder, né, o executivo, o legislativo e o judiciário, né, nós vamos ter aí que como posso falar? As instituições políticas serão respeitadas. Então, nesse ponto de vista, não se caracteriza uma ditadura propriamente dita. Como nós teremos um momento do governo que os caras vão fechar Congresso, os caras vão ter poucas ideias, reprimir os direitos, as liberdades individuais, algumas garantias individuais que estavam na Constituição e tudo muito mais. Vão colocar normas que estão acima da Constituição e tudo muito mais, que mostra o viés ditatorial da coisa. Então, eu, Emílio, tá, gosto de trabalhar com a seguinte terminologia. Foi um regime militar ou civil-militar, como vocês queiram dizer, que em alguns momentos teve áreas ditatoriais. Mas é óbvio, galera, que aqui a ideia é apresentar para vocês o período e vocês, por vocês mesmos, terem uma definição. Né? Depois, se quiser debater aí, falar assim, olha, eu não concordo por causa disso, aquilo outro, em um outro momento a gente debate sobre o assunto. Como eu falei, eu não vou ficar aqui, nesse caso, entrando em linhas muito polêmicas. Eu só acho esse fato importante de ser esclarecido. Dito isso, vamos lá. Quando é que, então, se inicia o regime militar? O regime ele vai se iniciar com o golpe de Estado de 1964, tá certo? Então, galera, isso é uma coisa que é irrefutável. Em 64, nós tivemos o golpe de Estado. Beleza? Professor, você pode repetir o que vem a ser um golpe de Estado? Um golpe de Estado é quando eu tiro um representante democraticamente eleito e coloco um outro que não foi eleito. Né? Ou eu tiro esse representante de uma forma não democrática. Né? Nesse caso, o
que os militares fizeram? Eles cassaram os direitos políticos de João Goulart. Eles depuseram João Goulart à força. Se nós pegarmos, por exemplo, lá em 1930, com a Revolução que deu poder a Vargas, mais uma vez, você tinha que, pela eleição, foi um certo cara que ganhou, mas Vargas assume o poder de uma forma antidemocrática. Isso caracteriza um golpe de Estado. Então, é feito o golpe de Estado lá em 1964. Aí, então, as Forças Armadas vão se organizar em um conselho que vai receber o nome de Junta Militar. Então, a Junta Militar nada mais é do que um conselho dos comandantes das 3 Forças Armadas, né? Então, a saber, Marinha, Exército e Aeronáutica, beleza? Então você pega esses comandantes e aí se forma aquilo que se chama de junta militar. Essa junta militar, então, ela vai governar o Brasil de uma maneira provisória. Tá? Então, foi feito o golpe, vamos governar aqui de uma maneirinha provisória por pouco tempo para acertar a casa e nomear um presidente, indicar e nomear um presidente. É aí que a gente tem que fazer uma pequena pausa. Gente, só um momento aqui, que é o mesmo número me ligando, deixa eu ver se aconteceu alguma coisa. Gente, cadê o Emílio? Ele foi atender uma ligação. Aí. Ah, Bom, gente, retornei aqui. Peço desculpa aqui, que nós era o mesmo número e depois era para nada aqui, mas eu fiquei meio preocupado que às vezes o mesmo número te liga aí já umas 2 vezes, né? Vai que acontece alguma coisa. Deixa eu voltar aqui ao raciocínio. Então eu estava falando aqui sobre a questão dos militares da junta militar. Vamos buscar compreender um pouquinho, galera, a mentalidade das forças militares. E aqui eu peço licença, que muitas vezes eu vou falar exército, mas entenda quando eu falo exército, eu estou falando das forças armadas do modo geral, tá? Que às vezes fica mais fácil falar o exército. Aqui, você vai ter 2 linhas, né? 2 modos de pensar em relação à participação das Forças Armadas em todo esse contexto político. Nós teremos uma linha mais moderada que vai pensar da seguinte maneira: vamos dar o golpe de Estado, vamos governar o Brasil por um tempo, vamos organizar a casa, depois que tudo estiver certo, vamos pegar e devolver o governo aos civis. Tá? Como se vocês pegarem a história do Brasil, isso não é algo inédito, já foi feito, já tinha sido feito isso em outros momentos, né? Se eu não me engano, é um jornalista chamado Peninha, ele tem até um canal no YouTube, ele fala sobre isso, ele até mesmo explica a mentalidade legalista do Exército. Se na próxima aula eu achar esse vídeo, eu mostro para vocês. Pois bem. Então, essa linha acabou se recebendo o nome de linha moderada, tá certo? E, por um outro lado, você tinha uma linha que era, tipo, poucas ideias, a democracia não dá certo, se nós voltarmos à democracia, se nós voltarmos a dar poder para o governo para os civis, vai ser instalado o caos de novo, ou aquilo que eles vão falar da balbúrdia, né, um jargão da época, vai ser colocada a balbúrdia. Então, é uma linha que já com um viés mais ditatorial, entendeu? E aí, então, essas 2 linhas vão se opor. Castelo Branco, que vai ser o primeiro presidente militar
do regime militar, tá? Toma cuidado, quando eu falo primeiro presidente militar, é dentro desse período. Porque se a gente for pegar o primeiro presidente militar, nós temos o Marechal Deodoro da Fonseca, tá, gente? Lembra sempre disso. Pois bem, Castelo Branco, ele vai ser um pouco da linha mais moderada, tá? Embora ele vai fazer certas ações para agradar a linha mais conservadora, a linha mais dura. Costa e Silva e Médici são poucas ideias, tiro, porrada e bomba. Os caras aqui, assim, tanto é que no governo desses dois caras, em especial no governo de Médici, é o chamado ano de chumbo do regime militar, né? E até mesmo viés ditatorial mesmo, assim, poucas ideias. No governo de Costa e Silva, nós teremos o AI-5 e o Médici vai usar o AI-5 à torta e direita. Professor, o que é isso? Eu vou explicar mais para frente, tá? E aí nós começamos mais ou menos a amansar a coisa com Geisel e Figueiredo, né? Professor, Geisel é Geisel mesmo, embora se escreve Geisel, mas é Geisel. Até que vocês estão conseguindo entender? Está fazendo sentido para vocês? Tem alguma dúvida? Como é que tá? Não, professor. Pra mim tá de boa. Beleza. Tá de boa, senhor Padim? Então, tanto é que assim, mas professor, como é que surge essa divergência, né? Porque se a gente pensar, pô, o exército, questão de hierarquia e tudo muito mais, não era para todo mundo pensar da mesma forma? Calma aí. Até mesmo se tinha uma divergência, até mesmo na questão da formação acadêmica, né, dos generais. Como assim, professor? Você tinha uma mentalidade que era necessário você ter um perfil de general ou um perfil de comandante que fosse comandar as tropas na linha de frente. Esse cara não poderia ser um cara muito vamos colocar entre aspas, assim, diplomático, né? E tal. Na hora que precisava ser firme, imagina você estar na frente de batalha, recebendo chumbo para tudo quanto é lado, tiro passando perto da tua cabeça, né? Mas você fala assim, mano, faz tal coisa. Daí o seu comandado fala assim, não, mas meu general, se eu fizer isso e tal, tal, tal. Não, você tem que ter mais um pulso mais firme e tal, tal, tal. Então, essa visão acabou formando aquilo que nós chamaremos de linha dura. Então, seriam aqueles generais, né, dentro aqui, né, aqueles generais que tiveram uma formação para serem mais ríspidos na frente de batalha. Já a linha moderada, em especial aqui do Exército, vem da ala de Sorbonne, né, que era Sorbonne é uma das faculdades mais tradicionais da França e tudo muito mais, que muitos generais acabavam indo fazendo formação acadêmica lá e tal. Por quê? Se tinha a mentalidade que, ao mesmo tempo que eu tenho que ter um comandante para a frente de batalha, eu tenho que ter um comandante mais estrategista que vai ficar por detrás da frente de batalha, que vai organizar toda a operação. Esse cara precisa ser mais político, esse cara precisa saber escutar, saber mensurar as coisas, entendeu? É aí que nós temos essas duas linhas divergentes. E então, nós temos, para dar ar de legalidade, para poder reforçar o golpe dado, né, nós temos, até mesmo para o clamor social, para a sociedade civil, falar assim, não, veja só, não sei o que tem, eles são governantes ilegítimos e tudo muito mais, é lançado o Ato Institucional número 1, beleza? O famoso AI. Então, a gente vai ver muitas vezes a sigla AI traço um número. Tá? E aqui já vou para o próximo. Professor, o que são os AIs, ou os atos institucionais? Eles foram decretos ou normas legais sancionadas pelos presidentes militares, né, que estavam acima da Constituição Federal. Calma aí, vamos buscar entender mais ou menos isso. No princípio do direito, galera, para quem se interessar mais para frente em estudar direito, vai entender que nós temos uma hierarquia nas normas. Tá? Por exemplo, né, se eu fosse julgar aqui, vamos supor,
olha, aqui em São Paulo é crime fazer certa coisa, mas no Rio de Janeiro não é. Aí o cara faz lá no Rio de Janeiro, o carioca vem aqui em São Paulo, cometeu o crime e tal. Eu tenho que ver qual que é a competência, a esfera nacional, tal. Na hierarquia das leis, nós temos a Constituição, que é a carta magna de qualquer Estado. Né? Então, dentro desse entendimento, a Constituição ela está acima de todas as leis. Tá? Tá lá, a Constituição. O que os militares eles fizeram? Eles fizeram uma norma, um tipo de norma que estava acima da Constituição. Então, vamos supor, a Constituição ela fala que o indivíduo tem direito ao habeas corpus, porque ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito de julgado da sentença. Ponto. Isso se está lá na Constituição. O que os militares fizeram? Ora, a partir de agora, está cassado todo o direito a habeas corpus. A pessoa pode ser presa sem direito a habeas corpus. Essa norma, durante o regime militar, passa a ser mais valorizada do que o princípio constitucional de presunção de inocência. Conseguir entender aqui o ato institucional, ele vai estar, então, um decreto-lei que vai estar acima da Constituição. É importante reforçar sempre que o ato institucional foi coisa do governo militar, beleza? Se nós pegarmos lá na era Vargas fazia tudo por decreto-lei. Hoje, esse tipo de ato, né, óbvio que a gente tem uma nova Constituição e tudo muito mais. Hoje nós temos a medida provisória, que tem um valor, tem todo um processo em relação à medida provisória que pode se tornar lei, mas nunca é uma lei que está acima da Constituição e tudo muito mais, que não vem ao caso aqui comentar. Só apresentei para título de curiosidade, para vocês entenderem. Então, atos institucionais seriam, então, documentos, seriam decretos, seriam normas legais, tá? Vinda do Executivo, vindo dos presidentes da República, que se colocavam, então, acima da Constituição Federal. Ao todo, então, durante o governo militar, foram promulgados 17 atos institucionais, nos quais os mais famosos é o ato número 1, que dá todo o aparato legal para o golpe de Estado. Depois nós temos o ato institucional número 2, que a gente vai ver aí no governo de Castelo Branco. Nós vamos ver que Castelo Branco vai fazer o ato ao AI 2, 3 e 4, beleza? E depois nós teremos o famoso AI-5. Acho que quase todos vocês, em alguma notícia, já ouviu falar do ato institucional número 5. Nós não veremos o AI-5 hoje, porque o AI-5 é algo do governo de Costa e Silva. Então, lá quando nós vamos trabalhar o governo de Costa e Silva, nós veremos o ato institucional número 5, beleza? Que é considerado aí um dos piores atos que se teve. Outra coisa que é importante ter em mente, galera, como o ato institucional é algo feito pelo chefe do executivo, um outro presidente que o sucede, então vamos supor, veio lá, depois de Castelo Branco, veio Costa e Silva. Se Costa e Silva falou assim, mano, esse ato institucional 2 aí, que o Castelo Branco fez, não tá com nada. Ele poderia fazer um outro ato que revogasse o anterior, tá certo? Então, poderia acontecer isso, beleza? Só para vocês entenderem, porque era uma ação do executivo. Bom, dito isso, mais uma vez, vamos então para o governo de Castelo Branco. Castelo Branco, então, reforçando, ele foi indicado e nomeado pela junta militar, que estava lá governando, que provisoriamente governou o Brasil após o golpe militar, né? Assim, quando eu falo provisória, foi ou questão de meses ou questão de dias, tá? Porque ainda em 64 foi nomeado o Castelo Branco. Na verdade, galera, na verdade é entre aspas, né? Porque nesse contexto histórico a verdade é um pouco relativa. Aqui, então, vamos colocar assim, a título extraoficial, nós podemos falar que já se tinha um entendimento das Forças Armadas que a melhor pessoa para comandar o Brasil seria o Castelo Branco, por alguns motivos, em especial porque Castelo Branco
era um herói de guerra, né? Ele tinha lutado lá na Segunda Guerra Mundial, então ele já tinha uma vasta experiência militar. Ele era um general que sabia dialogar com as duas frentes, né, com as duas alas dos militares, embora Castelo Branco fosse tendencioso mais para uma ala moderada, mas ele sabia ser político nessa questão. Deixa eu ver o que mais. Fora que ele já era um dos grandes nomes das Forças Armadas. No sentido, se eu não me engano, antes do golpe, ele tinha o cargo já de, se eu não me engano, comandante, tá? Ou alguma coisa assim. Mas, tipo, o cara era casca grossa dentro da hierarquia do exército, até mesmo entre os próprios generais, beleza? Gente, só uma coisa básica aqui, para a gente poder conseguir entender. Eu não sei se é tão importante assim ou não, mas quando eu falo generais, vocês entendem a divisão que se tem até mesmo entre os próprios generais? Aquela questão do general de 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas, essas coisas assim. Só para dar uma certa noção. Bom, já que ninguém se manifestou, eu vou continuar aqui. Pois bem, então, quando o Castelo Branco assume o poder, o que acontece? É óbvio, galera, que, vamos lá, o golpe militar ele foi feito com a premissa, ou com o argumento, melhor dizendo, de que foi feito para evitar o comunismo no Brasil, para se evitar uma revolução comunista no Brasil. Então, uma das coisas que os militares farão será perseguir os comunistas. Isso é fato. Durante o regime militar, nós teremos uma perseguição aos comunistas. E, nesse cenário, aqueles que se opuserem aos militares serão considerados comunistas. Tá? Mais para frente, né, até mesmo a alcunha será de terrorista. Beleza? Então, nós teremos já no início do regime militar, será marcado pela perseguição aos opositores políticos. Tá? Na parte da ala política, da classe política propriamente dita, nós temos que, já o Partido Comunista já estava na clandestinidade, né? Já era proibido você ser expressamente comunista. Então, os comunistas aqui no Brasil, eles ficavam ali na surdina, beleza? No caso dos políticos de ofício, né? Então, os deputados, vereadores e tudo muito mais. Aqui eu vou falar na esfera nacional. Você teve duas questões. Ou os militares suspenderam os direitos políticos daqueles que se manifestavam contrário ao governo militar, ou eles cassavam os direitos. Professor, qual que é a diferença de um para outro? Suspender quer dizer assim, ó, você por enquanto está de castigo, tá? Você vai ficar um tempinho aqui sem poder se eleger em nada. Se você mudar sua mentalidade, quem sabe a gente permite que você volte a concorrer em alguma eleição e tudo muito mais. Caçar o direito político é assim, ó, você não pode mais exercer nenhum cargo na esfera pública, você não pode mais ser político aqui, tá? Você não tem mais nenhum direito, tá? Então, se exclui todos os direitos. Exemplo disso, Juscelino Kubitschek, ele era um deputado na época, ele já tinha sido presidente, ele era deputado na época, e ele teve seus direitos suspensos pelos militares. Já João Goulart, ele teve seus direitos cassados, né? Não é à toa que João Goulart teve que fugir. Não é à toa, galera, também que muitos políticos, muitas pessoas que atuaram nesse cenário de oposição ao governo militar, né, tiveram algumas consequências. Ou tiveram que fugir para outros países, ou se exilar, né, procurar asilo político, ou quem não conseguia fazer nenhum desses casos, acabaram sendo presos, muitos foram torturados e muitos foram mortos, tá?
E aqui, galera, é bom ressaltar uma coisa. Quando se fala sobre a tortura, é preciso entender que a tortura não era institucionalizada. Como assim? Não se tinha uma lei, ou não se tinha um regulamento, assim, ó, pode descer o sarrafo, pode bater em qualquer um, tá? Não se tinha essa lei. Mas também se fazia vista grossa, tá? Então, assim, houve tortura? Houve. Houve casos de pessoas que foram mortas pelo governo militar? Houve, tá certo? Mas quer dizer que realmente o governo apoiava isso ou aquilo? Não, na verdade, o que você tinha era que alguns comandantes ali faziam vista grossa, tá certo? E, como eu falei, acho que eu comentei com vocês ou não, assistam o vídeo da comissão, os diversos vídeos que se tem da Comissão da Verdade, quem gosta dessa parte histórica, e vai ter um próprio militar que vai falar assim, olha, e era um contexto geral da época, tá? Mundial. Naquela época, a tortura rolava solta no mundo inteiro, não era algo só no Brasil, não. E o cara falou assim, tá bom. Se você quiser que eu solte alguma informação, você vai ter que fazer alguma coisa para poder falar. Senão eu não vou nada, né? Então você tem essa questão. E até hoje, galera, infelizmente, embora nós tenhamos direitos humanos, diversos tratados internacionais proibindo a tortura, até hoje tem tortura, realmente, certo? Então, a tortura sempre é uma questão muito delicada aqui ao se falar. Pois bem, continuando. Aí nós teremos, dentro da Universidade na Universidade de Brasília, uma reforma administrativa, então muitos professores serão demitidos, muitos professores até mesmo serão presos e tal. Por quê? Na área acadêmica, nesse momento no Brasil, se tem uma... Primeiro, os militares têm um entendimento que a educação... tá falando que tá travando. Pode ser porque a minha internet ela tá oscilando um pouco, tá? Mas beleza. Depois depois eu aceito. Não sei se depois eu preciso aceitar de novo vocês, com quem porventura, né? Mas sem problema algum. Deixa eu até ver se tem alguém na sala de espera, não. Vamos dar sequência aqui. Mais uma vez, galera, vocês estão conseguindo entender aqui? Tem alguma dúvida? Tem alguém que já perdeu a linha de raciocínio? Já se perdeu na minha linha de raciocínio? Está tranquilo? Posso continuar a explicação? Pode, senhor. Beleza, então. Então, aqui, galera, você tinha toda uma preocupação, porque você tinha na área acadêmica, nesse momento, um fortalecimento, né, de algumas ideias marxistas, socialistas, né, e tudo muito mais. E a questão da educação aqui dentro do regime militar, eu não vou debater, porque é daquelas bombásticas, né? Há quem vai defender aquilo que o governo militar fez na educação, há outros que vão falar foi extremamente, vamos colocar, reprimida, rechaçada, sucateada e tudo muito mais. Eu não vou entrar aqui, mas os militares eles tiveram uma preocupação, em especial com a área acadêmica, tá? Tanto é que, a título de curiosidade só, se vocês pegarem escolas mais antigas, que vêm do período militar, do governo militar, podem perceber que geralmente os corredores dessas escolas são amplos, né? São mais largos, justamente porque dentro das escolas os militares ficavam andando. Muitas vezes a própria cavalaria ficava circulando entre os corredores. Não podia se fazer o que a gente faz hoje, dar aula com porta fechada, né? Tinha que se dar aula com a porta aberta para que o militar que estivesse lá fazendo a ronda no corredor soubesse aquilo que você está falando, para ver se você não estava expressando ideias contrárias ao governo, ou seja, ideias comunistas, vamos colocar assim por dizer. Pois bem, então, além disso, a gente só está no início do governo do Castelo Branco, já é bastante coisa. Além disso, Castelo Branco ele vai promover
Em 1900, deixa eu já aqui mudar a página para a página 58. Em 1965, Castelo Branco, então, ele vai decretar o AI-2. No AI-2, nós temos, então, o desenvolvimento do bipartidarismo. Lembrando que, anteriormente, nós temos o pluripartidarismo, a presença de 2 ou mais partidos. Ora, entendendo que o pluripartidarismo permitiu a ascensão do comunismo do Brasil, então ele vai falar, mano, não tem por que ter 2 partidos. Desculpa, não tem por que ter mais de 2 partidos. Vamos então concentrar em 2 partidos. Um vai ser a Arena, que será o partido da situação. A Arena, que significa Aliança Renovadora Nacional, que era então o partido dos militares. Tinha um mosquito aqui mexendo o saco, eu consegui matar ele, mas... Então, voltando. Então, a Arena aqui seria o partido dos militares, tá? E nós teremos aí, veja só mais uma vez, o governo preocupado em dar uma de legalidade para todo o seu regime, vai falar assim, ó, nós também deixaremos ter uma oposição, que vai ser o MDB, que depois se tornou PMDB e depois voltou a ser o MDB de novo. Então, o MDB seria uma oposição, seria o Movimento Democrático Brasileiro. Mas é uma oposição que a gente fala consentida. Que é aquele ditado, né? Você tem o direito de discordar desde que eu concorde. Ou seja, os caras poderiam fazer algumas críticas leves ao governo, poderiam demonstrar uma certa oposição, desde que o governo falasse, não, beleza, isso daqui, até esse ponto a gente atura. Pisou no nosso calo? Aí, meu filho... Né? Não é bem assim, não. Né? Não é bem assim que a banda toca. Vocês não são uma oposição liberal, tá? No sentido amplo da palavra. Aí também, no mesmo ano, nós teremos as eleições para governadores. O que vai gerar um certo problema para os militares, porque em muitos estados nós teremos governadores de oposição ganhando. Então, na ala brasileira, o que Castelo Branco vai fazer? Vai, lá em fevereiro de 1966, decretar o AI-3. Assim, tá vendo a eleição que foi feita anteriormente? Esquece. Agora vai ter que ser feita uma eleição indireta para os governadores, tá? Via assembleia institucionais. Tá certo? Então, não é, essa questão aí do povo eleger o governador diretamente não dá certo. E também as eleições presidenciais eram feitas de modo indireto. Professor, o que significa ser feita por modo indireto? Nesse caso aqui, os deputados que votavam para o presidente, beleza? Então, aí, obviamente, muitas vezes, sempre até o fim do governo, sempre a Arena que acabava ganhando, tá, galera? E aí, então, em dezembro do mesmo ano, tem divergências históricas, então não vou ficar abordando muito, mas Castelo Branco decide fechar o Congresso. Tá? Na visão dele, está tendo muita problemática. Você tem também que a linha dura, né, das Forças Armadas está pressionando bastante, tudo muito mais. Então, resolve fechar o Congresso e, em 1967, é promovida uma nova Constituição Federal, tá certo? E mesmo assim, e mesmo com essa nova Constituição, os atos institucionais que foram feitos, né, que essa Constituição de 67 incorpora os atos institucionais feitos até então, e os futuros ainda estarão acima da Constituição, tá certo? Então, por exemplo, quando se tem o AI-5, você já tem a Constituição de 67, mesmo assim, o AI-5 vai estar acima da Constituição. Aqui também, galera, que vale a pena ressaltar, dentro do governo de Castelo Branco,
A lei de imprensa, que ele vai fazer em 1967, que institui a censura, tá? Então, lá em 67, nós já temos o reestabelecimento da censura, lembrando que lá no Estado Novo, no governo de Vargas, nós tivemos a problemática da censura, e nós teremos também a Doutrina de Segurança Nacional e a Lei de Segurança Nacional feita no mesmo ano, na qual coloca sob a chancela do Exército, ou melhor dizendo, das Forças Armadas, a responsabilidade por garantir o bem e a ordem interna do país. Tá? Então, aqui agora, as Forças Armadas poderão fazer investigações, né? Poderão abrir inquéritos e tudo muito mais, porque está a cargo dela. E também vai fazer a doutrina de segurança nacional vai falar assim, que todos os brasileiros também são responsáveis pela segurança nacional. Em outras palavras, a brasileiridade para ter a famosa caguetagem, né? O famoso X9 ir lá e caguetar todo mundo. Além também de 64, ele criar o Serviço Nacional de Informação, que seria o Serviço de Inteligência e Contra-Inteligência do Brasil, né? Aqui o Serviço de Espionagem Brasileiro, que hoje é a AIBIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência. Acho que é a ABIN, tá? Que seria basicamente a CIA dentro do Brasil. Então, vamos lá. A Polícia Federal seria o FBI e a AIB, a BIM seria a nossa CIA, beleza? Meus queridos, minhas queridas, dúvidas, questionamentos e ou aflição? Não, senhor, tá bem de boas. Bem de boa? Então, aqui, né, acabou sobrando uns 3 minutos. Eu vou dispensar vocês mais cedo, deixando para tarefa e farei a correção na próxima aula. E aí, galera, mais uma vez, assim, vocês precisam me ajudar a ajudá-los, tá certo? Não adianta nada eu passar tarefas se vocês não estão fazendo, tá? Essa tarefa é principalmente para vocês fixarem o conteúdo, tá? Então, eu vou fazer a página 60, exercício 1, 2, 3 e 4, tá? Essa produção coletiva da página 60 e 61 não precisa fazer. Beleza, galera? Então, para a próxima aula, teria que fazer a 55 e a 56, para quem não conseguiu fazer, e a 60. Na verdade, Isa, como eu falei, eu ia corrigir a 55 a 56 aqui com vocês, né? Mas muitos não fizeram. Então, eu só vou tirar... Se teve alguma dúvida em relação a essas atividades, depois me procure via Agenda Edu. Eu não vou fazer a correção delas na próxima aula. Na próxima aula, eu já vou começar na página 60. Beleza? Ah, tá, beleza. Página 60, tá, gente? Ok, senhor. Tá? Então, galera, bom final de semana a todos. Até terça-feira, gente. Abraço. Tchau, senhor. Tchau, senhor, até terça.